não tem como você querer se cobrar dessa colheita quando ainda não é o momento da sua colheita, é o momento do seu plantio. E não tem como a gente romantizar, e se vocês seguem alguém que romantiza o plantio, tenha cautela. Tenha cuidado, porque talvez essa pessoa está te oferecendo um atalho que não tem. E aí você começa a romantizar e criar expectativa de um estilo de vida que talvez ainda é o próximo passo. Eu não estou falando que isso não vai chegar. Ele vai chegar, mas talvez ele seja o próximo estágio. Seja o próximo estágio do amadurecimento que você está fazendo hoje, que você precisa esperar um pouco mais, plantar um pouco mais, para que você possa vir a colher esse próximo estágio. Gente, esses dias eu fiz uma live com a Fabi Kazak e a gente estava falando sobre bastidores de negócio, né? E, nossa, como me veio lembranças de coisas que hoje no dia a dia eu já nem lembro mais. Eu tava falando pra Fá que por muito tempo no nosso começo da nossa jornada empreendedora a gente não tinha dia de férias. Então, eu perdi várias amizades. Eu perdi casamento de amigas, porque nem querer pegar o convite de casamento eu queria ir. Então, você pode me julgar, pode falar que eu sou uma péssima amiga, e eu fui mesmo nessa época. Porque eu entendi que aquilo que eu fazia, ele tinha que ser meu plano A, que eu não podia ter muletas, que eu não podia olhar para o lado e que aquele momento exigia de mim um all-in. Exigia de mim ser bitolada. O que é bitolado, né? É a bitola que a gente tem no trem que não permite que o trem saia do trilho. Então, é uma forma da gente se manter alinhado. Então, naquela época, quando eu precisava fazer a rampagem de negócio, o mundo acaba sendo, gente, super competitivo, ó, chamativo. Muitas festas, naquela época muitos amigos, sempre muitas distrações dentro da vida. E eu hoje, é óbvio que eu já nem lembro mais nessa mesma emoção, mas quando eu faço um esforço para fazer uma retrospectiva daquela época, o Caio brigou comigo, porque ele falou que não foram 4 anos. Ele falou que foram mais de 6 anos, e ele talvez tenha razão, porque eu acho que o Theo já tinha nascido, que a gente se permitiu fazer uma pausa. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que quando a gente começou a empreender, a gente trabalhava todos os dias. Não tinha feriado. Eu acho que o único dia que a gente parava é Natal, porque ninguém ia querer ouvir a gente. A gente fazia muita reunião, vendia pra cima e pra baixo. A gente trabalhava em nosso aniversário, assim, tudo. Eu lembro aniversário nosso de relacionamento, a gente fazendo reunião, saía e ia jantar. Então, não era aquela coisa que a gente se dava o luxo de poder. Não, a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que trabalhar. E a gente foi nesse ritmo por muito tempo. Depois de 6 anos que a gente se permitiu fazer uma pausa, e eu lembro que a gente se sentiu tão culpado, ao ponto da gente não querer compartilhar pra ninguém o que a gente tava fazendo. A gente teve uma luta de UFC perto da casa onde a gente morava, e a gente tirou a noite, porque a noite era onde acontecia as maiores reuniões, e naquele dia a gente não fez reunião. A gente parou pra ir no UFC, mas assim, com uma culpa, parecia que a gente tava cometendo um crime, que ninguém podia saber o que a gente estava fazendo. Só que quando eu olho para trás, a gente fez 6 anos de all-in, de um jeito que a gente não tinha pausa. Não, a gente não pausava. E aí você fala assim, Fabi, mas por que você está trazendo essa história aqui pra gente hoje? Porque é muito comum pessoas que começam a empreender querendo já ter colheitas de que talvez você demoraria 3, 4, 5, 10 anos de jornada para colher. E não necessariamente por conta do tempo, mas por conta da intensidade, né? Não tem como eu querer colher coisas sem antes de plantar. Então, são pessoas que às vezes já querem conforto, já querem facilidade, já querem que as coisas... eu abri um negócio, ou eu vou começar a trabalhar e eu já quero que toda a jornada seja muito simples, eu já quero que a jornada seja muito fácil. E talvez porque hoje as autoridades para vocês, que vocês acompanham de conteúdo, ou que vocês enxergam como inspiração, já estão nessa fase de colheita e você se inspira na colheita. Porque você tá vendo a vida real dela hoje. Então, hoje você vê a minha vida, você vê a vida do Caio, ou talvez você vê a vida do Joel, do Flávio, que são pessoas que estão sempre com a gente. E aí, você vê um estilo de vida que você se cobra de já ter esse estilo de vida. Mas o que a gente precisa te lembrar o tempo inteiro, e é exatamente o que eu tô fazendo nesse podcast, é que hoje eu estou vivendo um momento de colheita. Mas eu tive anos e anos e anos e anos plantando, semeando todo santo dia. Até hoje eu tô plantando, porque eu tô plantando a minha próxima colheita. Mas que hoje eu tenho a oportunidade de semear já enquanto eu colho. Mas eu tive, se eu olhar pra minha história, foi desde os meus 16 anos de idade.
desde meus 16 anos de idade, trabalhando, fazendo faculdade, eu acho que é a vida natural do ser humano. O problema é que quando a gente vira a chave para o empreendedor, a gente já acha que a gente vai colher de imediatismo essa liberdade, essas oportunidades. E, cara, a gente não vai. Então, a gente precisa ter estômago para plantar a quantidade necessária de tempo e de intensidade que o nosso negócio merece. Eu até li uma frase esses dias que aquelas pessoas que não têm a paciência de esperar a colheita e continuar o plantio até que a colheita esteja pronta, você não terá a felicidade da colheita. Então a gente precisa esperar, e não é esperar passivo, é esperar de forma ativa para que a gente possa ser feliz com a nossa colheita. Então, quando eu olho, e, assim, naquela época, gente, não tinha internet, não tinha a mídia social da forma como tem hoje. Então, hoje eu quero fazer uma reunião com o mundo inteiro, eu ligo uma live. Hoje eu ligo um Zoom e eu conecto com todo mundo. Naquela época, quando eu queria falar com as pessoas, eu tinha que ir até a cidade delas. Eu tinha que fazer uma reunião. Gente, hoje eu quero vender para vocês o meu negócio. Eu colocava 50 pessoas, 200 pessoas, 800 pessoas numa sala de reunião ou num evento. E eu ia lá vender, eu ia apresentar o meu negócio para elas. Gente, quantas vezes eu já cheguei em lugares que eu investi gasolina, que eu investi tempo, que eu investi pedágio. E eu cheguei lá, não tinha nem quem tinha organizado a reunião. A pessoa me chamou, Fabi, vem pra cá, porque tem um ótimo público pra gente vender, pra gente prospectar, pra gente falar. De eu pegar o meu carro, naquela época eu já tinha meu Fiestinha 1000, né? Ainda bem porque economiza a gasolina. Você vai até o lugar, rodou. Eu lembro que teve algum evento que foi perto de Campinas. Eu não lembro a cidade agora, mas eu lembro alguma coisa assim, 250 quilômetros de São Paulo. E rodei, cheguei lá. Era um sábado de tarde, não tinha ninguém, gente. Não tinha um cliente pra vender. Ninguém foi. Peguei meu carro e voltei pra casa. E aí você fala assim, pô, Fabi, difícil, gente. Mas essa é a vida. Eu não conheço nenhum empreendedor que não vai ter passado por uma dificuldade, que não passou por perrengue, que não passou por não, que não passou por objeção, que não passou por essas... dei com burro na água, né? Um burro na água, é assim que fala, gente. É assim? Ô, Jenny, eu sou muito ruim dessas frases. É que vocês entenderam essa frase. Então, não tem como você querer se cobrar dessa colheita quando ainda não é o momento da sua colheita, é o momento do seu plantio. E não tem como a gente romantizar, e se vocês seguem alguém que romantiza o plantio, tenha cautela. Tenha cuidado, porque talvez essa pessoa está te oferecendo um atalho que não tem. E aí você começa a romantizar e criar expectativa de um estilo de vida que talvez ainda é o próximo passo. Eu não estou falando que isso não vai chegar. Ele vai chegar, mas talvez ele seja o próximo estágio. Seja o próximo estágio do amadurecimento que você está fazendo hoje, que você precisa esperar um pouco mais, plantar um pouco mais, para que você possa vir a colher esse próximo estágio. Então, quantas pessoas não têm estômago, não têm inteligência emocional, sabe? Para se manter no prumo e entender que essas dificuldades, esses perrengues, sabe? Você tomar rejeição, você tomar não. Eu tava num treinamento agora que a gente tava falando assim, cara, quantos empreendedores não gostam de vender? Porque eu tenho que ficar marcando reunião e tudo mais. Aí, a Isis, que tá aqui, que é uma querida, hoje ela é uma das maiores vendedoras da Prudential. Então, inclusive, até recomendo porque seguro é algo que a gente quer ter, a gente tem que ter pra gente não precisar usar, né? E ela falou assim, gente, a humilhação é diária. De cliente te tratando mal, de cliente cliente com objeção, cliente te ignorando. A humilhação ela é constante. Só que tem uma velha frase que fala, se você tem um ego muito grande, você vai ter o bolso pequeno. Então, o papel do vendedor é se humilhar diariamente. E não é se humilhar no sentido de deixar com que as pessoas passem a perna em cima de você, que elas sejam desrespeitosas com você. Mas de você entender que muitas vezes é uma posição bem operacional, que você vai tomar porrada de tudo quanto é lado, mas que ela faz parte da construção do empreendedor, ela faz parte da construção da empresa. E ela vai fazer parte sempre. A diferença é que talvez, conforme você vai progredindo, não vai ser mais sobre você. Você vai ter um time, você vai ter uma equipe, você vai ter um processo, e as coisas talvez saiam um pouco do teu peso, das tuas costas. Mas, não, gente, assim, quantas pessoas já começam com uma empresa grande? Quantas pessoas já começam com um processo redondo? Quantas pessoas já começam com equipe? São poucas. Né? Sei lá, é só as pessoas que foram muito abastadas, teve muita chance de ter muita abundância logo de cara. A grande maioria começa com eu, empresa. E você vai ter que dar conta de tudo, você vai ter que ralar com tudo. E talvez você vai ter que ter estômago para aguentar, ter que colocar dinheiro no teu negócio por 1, 2, 3 anos. Talvez vai ter que entender que você não vai tirar caixa, que você não vai tirar dinheiro, que é o seu tempo de rampagem, porque é o teu tempo de semeadura, é o teu tempo de semear. Então,
Quando você pensa assim, ai, mas eu vou ter que abrir mão do meu feriado para trabalhar. Vai, amigão. E eu vou te falar que até hoje, se o caldo aperta, eu não vou pegar 3 da manhã um funcionário para acordar e resolver pepino, porque a empresa é minha, quem tem que resolver sou eu. Quem tem que dormir pensando na folha de pagamento e como eu vou fazer a empresa continuar se mantendo, sou eu. Então, mesmo que você comece a ter a sua colheita, você vai continuar sempre tendo as suas obrigações. Mas esse podcast, esse Café com Joia de hoje, eu só quero te lembrar para você não se espelhar. Não espelhe o momento da sua semeadura com pessoas que já estão no momento de colheita. Se o seu momento agora é de semeadura, meu amigo, você tem que arregaçar as mangas, você tem que arregaçá-las e você tem que ir pro campo. Você tem que ir pro campo de batalha. Você precisa fazer acontecer. Sem choro nem vela, senão você não vai decolar esse avião do solo. Pensa nisso. E eu te espero no nosso próximo Café com Joia.